Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 15. Vamos começar lendo do 5 a seguir. E o 5 vai falar assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Deus fez, né, um concerto. O Senhor fez uma aliança aqui com Abraão, que na época que ele ainda era Abraão, e Deus, né, lhe promete um filho. A palavra do Senhor vai falar que Abraão, ele andava meio que sem esperança, vamos falar assim. Abraão, ele tinha tudo que um homem, né, gostaria de ter. Porém, ele não tinha descendência, né? Ele não, Sara, ela era estéril, a sua esposa, Sarai, na época ainda. E a palavra do Senhor vai falar que ali, né, ele falando, né, para o Senhor, o que era que o Senhor, né, poderia fazer por ele, o que o Senhor poderia dar a ele, que ele andava, né, nessa terra sem mente, sem descendência. E ali ele ainda falando mais para o Senhor, né, que um criado, né, da sua casa iria ser o seu herdeiro. Tamanho era, vamos dizer assim, o desânimo, né, de Abraão. Porque quando a gente tem uma impossibilidade, é um meio frustrante, vamos falar assim. E a palavra do Senhor vai falar que Sarai ela era estéril. E Abraão tinha tudo. Abraão tinha o amor dela, né? Tinha riquezas, tinha muitos servos. Tinha uma vida, digamos assim, próspera. Porém, lhe faltava algo, que era o quê? Que era um filho, que era um filho para continuar, né? A sua descendência, para não morrer juntamente com ele. E ali o Senhor, né, o chama, né, e o leva para fora e manda ele olhar, né, para o céu. E manda ele contar, né, as estrelas, se é que ele ia conseguir contar. Porque ninguém consegue, né? E ali o Senhor falou para ele: assim será a tua descendência. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 6, né? E creu ele no Senhor, ele foi imputado isto por justiça. Muitas vezes quando temos, né, uma impossibilidade que é muito grande, como era aqui o caso de Abraão e Sarai, às vezes o Senhor fala, né, conosco. Essa impossibilidade que você está vendo não é nada para mim. Eu posso resolver, eu posso fazer, eu posso mudar, eu posso transformar. E muitas vezes até cremos na hora, mas depois quando vemos o tempo, né, passar, porque a espera ela não é fácil, né? A espera ela desanima, a espera ela frustra, a espera ela nos deixa angustiado. Mas a palavra do Senhor vai falar que Abraão, ele creu ali, né? Ele creu, mas aí o tempo, né, passou. O tempo passou e nada, né, da promessa do Senhor se cumprir. Irmãos, mas Abraão, ele não desanimou, não. Ali, porque, né, a promessa do Senhor ainda não tinha se cumprido. Ele se apegou, né, àquela palavra, ainda que lá na frente, né, a palavra do Senhor vai falar que ele vai errar, desobedecer, mas o foco é aqui, né, nesse capítulo 15. Então, Abraão, ali quando ele creu no Senhor, o Senhor ali, né, assinou aquele decreto ali, e no 7 o Senhor vai falar bem assim para ele: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra, para possuí-la como herança. E disse-lhe o Senhor Deus: e disse-lhe ele, né? E disse-lhe: Senhor,
Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Então o Senhor fala para Abrão aqui no 7, né? Que ele era, né, o Senhor Deus que tinha tirado ele dos caldeus, né? Para dar a ele aquela terra, né? Para possuir como herança aquela terra que ele estava ali já peregrinando. Então o Senhor, quando ele fez essa promessa que a Abrão, ele já tinha tirado, né, Abrão do meio da sua família, do meio da sua parentela ali, porque muitas vezes vai ser necessário, né, o Senhor nos tirar de lugares e de ambientes, né, para que a promessa, para que aquilo que Ele nos prometeu venha se cumprir. E ali o Senhor o levou, né, a peregrinar ali, por aquela terra ali, porque o Senhor sabia que depois a descendência de Abrão era quem ia herdar, né, aquela terra ali. Então, irmãos, o Senhor fez essa aliança aqui com Abrão e o Senhor falou para ele, né, que a descendência dele ia ser tão numerosa que ele não ia conseguir contar de tão grande que ia ser. E através dessa palavra o Senhor fala conosco, né? Você pode ter tudo, assim como Abrão tinha, e pode ter também uma impossibilidade. Pode ter algo, alguma área, né, da sua vida que você não consegue gerar, como era aqui o caso, né, de Abrão. Aqui Sara, ela era estéril, ela não conseguia gerar, né, uma criança. E a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor prometeu e mandou ele sair, contar e falando que seria assim a sua descendência, ele creu, o Senhor ali viu que poderia, né, cumprir mesmo, porque ele cria na palavra do Senhor, ele obedecia a palavra do Senhor, ele obedecia os direcionamentos do Senhor. Tanto é que quando o Senhor o chamou, né, ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A palavra do Senhor não vai falar que Abrão ficou querendo saber como era que ia ser, para onde era que ele ia ir. Não, ele tão somente, né, se prontificou e obedeceu a voz do Senhor. E quando o Senhor fala algo conosco, que nós nos prontificamos, né, a obedecer, o Senhor, ele não nos deixa desamparado, assim como o Senhor não deixou, né, Abrão e Sarai. A palavra do Senhor vai falar que essa promessa que o Senhor fez a eles, né, não se cumpriu da noite para o dia, não. Tem coisas que leva tempo, né, para acontecer. Que o Senhor promete e vai preparando a gente, porque tem coisa que a gente não está preparado ainda. E o Senhor ali demorou, né, tempo para cumprir, mas o Senhor cumpriu. E é isso que eu venho te falar, né, através dessa palavra. Tem área, né, pode ser que tenha alguma área na sua vida que você, né, não tá gerando, não tá conseguindo, né, avançar. Mas creia que o Senhor, né, que o Deus, né, que você serve é aquele que pode, né, fazer do impossível possível. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que abre portas, né, aonde não tem portas. Então, tão somente, né, que venhamos crer na palavra do Senhor e esperar, né, no tempo do Senhor. Até porque a palavra do Senhor mesmo vai falar, né, que há um tempo, né, determinado para todas as coisas. Muitas vezes não queremos esperar, mas quando a palavra do Senhor vai falar, né, que há um tempo para nascer, há um tempo para crescer, né? Há um tempo para viver, há um tempo para morrer. É para nós pensarmos, né, que as coisas não é assim da noite para o dia que acontecem, né? Muitas vezes vai levar tempo e às vezes esse tempo é para te preparar mesmo, é um tempo que é necessário mesmo você passar. Então só temos que crer, né, e aguardar, né, no Senhor, assim como Abraão fez. E aqui, irmãos, e aqui ainda o Senhor fazendo um concerto com ele, o Senhor foi falar a ele, né? Que o Senhor ia dar uma descendência a ele muito grande e que essa descendência, né, de Abraão, ela seria, né, levada. Eu me perdi aqui agora do lugar.
ela seria levada, né, para outro lugar. E lá, deixa eu ver se eu acho aqui. E lá essa descendência de Abraão, achei, no 13 vai falar aqui, o Senhor ainda falando com ele. Então disse a Abraão: saibas que de certo a tua descendência será peregrina em terra que não é sua, e servi-lo-á e será afligida por 400 anos. E também eu julgarei a nação a qual a servirão, depois sairão com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a injustiça dos amorreus ainda não está completada. Ainda não está completa, perdão. Então, irmãos, aí o Senhor, quando ele falou que ele ia dar uma descendência, né, numerosa a Abrão, ele falou que essa descendência de Abrão, né, que sabemos que foi o povo, né, de Jacó que foi para o Egito, seria, né, peregrino em terra estranha, em terra que não era sua, que foi lá no Egito. E 400 anos eles seriam afligidos nessa terra, mas depois eles voltariam, né, que era a quarta geração, ia voltar, né, para a terra onde o Senhor já tinha prometido, né, a Abrão que ia dar a sua descendência. E como o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Então o nosso Deus é o Deus que fala e cumpre toda a palavra, né, que sai da sua boca. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que Deus, ele não é homem, né, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, né, de toda a palavra que sai da sua boca. Então, se o Senhor falou que ia fazer algo na sua vida, que você ia gerar nessa área, né, que você não consegue avançar, creia e continue na posição, assim como Abraão fez. Que você vai gerar, que você vai conseguir, porque o nosso Deus, ele é o Deus que fala e cumpre. E aqui, irmãos, no 18 vai falar assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Então o Senhor ali confirmou, né, aquele concerto com Abrão e falou: essa terra, né, desde aqui do rio, desde aqui do rio do Egito, peraí, já me perdi, não. Desde o rio mesmo do Egito até o grande rio Eufrates, né? O Senhor tinha dado, né, a descendência de Abrão, ali seria aquela terra toda do povo de Abrão, e Abrão creu, e assim como ele creu, né, na palavra do Senhor, o Senhor cumpriu, ainda que ele não estava mais, né, vivo para ver a promessa do Senhor se cumprir na sua descendência, mas o Senhor cumpriu, e os descendentes dele ali, né, souberam que o Senhor é o Deus que fala, que faz e que cumpre. Então creia, né, na palavra do Senhor, ainda que seu cenário seja impossível, ainda que você não consiga ainda gerar nessa área que o Senhor falou, né, que você ia conseguir. Creia, porque como o Senhor fez, né, na vida de Abrão e da sua descendência, o Senhor pode fazer na sua vida também. Amém? Então essa foi essa palavra que o Senhor me deu para me compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, por falar conosco através da tua palavra, obrigada por testificar, Pai, que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Então somente temos que crer e nos colocar na posição e esperar o tempo do Senhor. Pai, gratidão por tudo, pela vida, pela saúde, pela família, Pai, pelo lar, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Pai, desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, com restauração. E que o Senhor venha estar suprindo também toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.